Então, talvez o que mais diferencie vamos dizer, o tecnopólio da tecnocracia, que é o que eu diria assim, nós no Brasil vivemos a tecnocracia ainda, nós não vivemos o tecnopólio. Tá? O tecnopólio não permitiria, aliás, e talvez o próprio Postman tivesse que, se ele estivesse vivo, tivesse que rever em alguns aspectos, né, a sua teoria. Talvez ele tenha aí uma situação que é um pós-tecnopólio, né, que é um momento em que a gente volta. E nota, esse voltar, a gente tem aquela noção de progresso como sendo uma coisa para frente. Então, quando a gente diz assim, que volta parece ser ruim, mas não é, tá? Não é necessariamente ruim. A ideia de que um progresso sempre na mesma direção, na mesma linha, faz sentido, é algo da tecnocracia, né, e da sua continuidade no tecnopólio. Tá? A gente não precisa continuar sempre num trilho em alta velocidade sem saber para onde a gente está indo. Então, em algum momento, de fato, e me parece que o mundo está num momento assim de questionamentos. Aí eu não entendo muito bem, talvez até porque eu seja um produto do tecnopólio, eu não entendo muito bem como é que nós caímos de novo em algumas dessas discussões que colocam a igreja ou as igrejas de novo no centro das atenções do mundo. Eu entendo que isso aconteça porque, obviamente, a tecnologia ela nos traz meios, mas ela não nos indica fins, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente volta e dá a impressão que a gente é mais... De novo, a minha percepção aqui vamos dizer, de um ser muito influenciado pelo tecnopólio, né? Que a hora que a gente volta a discutir igreja, a gente volta a discutir da forma como se fazia na Idade Média. Quer dizer, quando a gente ouve algumas das falas que acontecem hoje na nossa sociedade e que no final do século XX seriam impossíveis, né? Quando nós estávamos caminhando diretamente para o tecnopólio, né? Seriam impossíveis até porque o tecnopólio, em certo grau, ele não permite muito questionamento. Hoje nós estamos vendo esse questionamento acontecer. Tá? Então é possível que Postman, essa minha filosofada aqui rápida, tá? Sem muito, né? Mas é possível que o Postman fosse rever um pouquinho a sua lógica e dizer assim, olha, tem saída do tecnopólio. É uma saída meio que radical, é uma saída que volta à Idade Média, né? Porque ela desrespeita até muitos ganhos em determinadas direções em função de preservar uma tradição, né? Por preservar a tradição, né? Mas a gente vê isso acontecendo nos Estados Unidos, vê acontecendo aqui no Brasil, vê acontecendo. Nós temos essa onda, uma onda conservadora em aspectos morais, né? Não necessariamente, quer dizer, o mundo hoje vive numa situação estranha que a gente vê essa onda conservadora em aspectos de tradição, mas ao mesmo tempo super ousada em aspectos econômicos, por exemplo. Então é uma situação que merece reflexão. Nós precisávamos de gente como o Postman de novo por aí, né? Eu não vou conseguir fazer essa reflexão com a propriedade que ele faria, mas eu acho que tem alguma coisa aí acontecendo que mostra que o tecnopólio não é assim tão definitivo. Que existem forças aí, só que também não são forças que nos deixam muito animados, né? Porque se não nos trazem mais esclarecimento, muito pelo contrário, nos levam. Se de um lado a gente estava cego pela tecnologia, do outro a gente volta a ficar cego, né, por ideias dogmáticas que o ser humano já de alguma forma já tinha superado, né? Bom, então, talvez a grande dificuldade que vocês tiveram aí de definir aonde que exatamente acaba uma e começa a outra, porque de fato não dá para dizer, olha, até tal momento, né, o mundo viveu de tal forma, até porque mesmo hoje nós temos várias sociedades, né? Se nós pegarmos aqui algumas tribos indígenas brasileiras com pouco ou nenhum contato com a nossa sociedade, vivem ainda uma cultura de ferramentas, né? Boa parte do mundo vive a tecnocracia, e algumas partes vivem
o tecnopólio e talvez já tenha gente vivendo esse pós-tecnopólio aí que eu digo que volta quer dizer, que passa a questionar a ciência, que o tecnopólio era aquela hora em que a tecnologia e a ciência, né, punham uma mordaça no resto do mundo. Aliás, se a gente for discutir Covid-19 aqui, a gente vai ver muito o tecnopólio, por um lado, o tecnopólio tentando se impor, né? É a ciência tentando dizer e se apresentando para ele. E acho que a maior parte de nós aceita assim. Veja como o nosso ex-ministro o ex-ministro da Saúde aí falava o tempo todo, o que nós fazemos baseados na ciência, né? E colocando a ciência como se fosse uma mordaça absoluta que impedisse qualquer outro tipo de pensamento, né? E eu diria, a maior parte de nós, sensatos e bem educados cidadãos do início do século XXI, influenciados pelo tecnopólio, nós somos muito ligados a essa visão da ciência. Mas nota como a ciência se impõe, é dizer assim, não, o que eu estou propondo é a palavra da ciência, e ponto final, né? Não se discute com ela, tá? É claro que também se discute, ou se pode discutir, né? Agora, notem que toda vez que você vai discutir a ciência, nós caímos de novo em dogmatismos malucos, né? Quer dizer, o Trump né, e o Bolsonaro com as nem sei não, como é hidrocloro. Como é que é o nome do negócio? A novidade agora é que tem que tomar detergente. Não entendi. A novidade agora é que tem que tomar detergente. Eu ia dizer, dos Estados Unidos é Clorox, né? Socorro. E de novo, socorro. E notem, e pode ser que algumas desses detergentes, pode ser que um detergente desses seja um remédio, né? Só que percebam, vocês que estão começando a fazer pesquisa científica e sabem o quanto... você viu que tem mais gente participando da aula, né? Quando a gente vai fazer pesquisa científica e sabe que, puxa, se eu vou fazer uma pesquisa e envolve, de alguma forma, pode afetar a vida de humanos, você tem que passar por conselho de ética, às vezes demora 3, 4 meses para conseguir a aprovação da tua pesquisa, né? Dentro vamos dizer, da lógica tradicional da ciência, porque a ciência, ao longo do século XX, percebeu que tinha sido feito muita lambança, justamente em momentos de catástrofe, né? Na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, aquelas horas, não temos tempo para pensar, então a ciência toca do seu jeito, né? Mas nota que, curiosamente, agora a ciência está sendo conservadora, né? É a ciência que está dizendo, não, espera, nós temos que ir um pouco mais devagar com isso, né? Todo mundo adoraria ter a resposta ou ter uma solução para esse problema, mas a ciência não vai conseguir entregar essa solução amanhã, né? E aí nós vemos outras forças, por isso que eu digo, a gente começa a ter outras forças, mas são forças que voltam, assim, não nos inspiram, pelo menos a mim, não me tornam, por mais que o tecnopólio pareça muitas vezes como sendo, puxa, realmente a tecnologia se impondo aos humanos de uma forma que não escapa dela. A hora que a gente tenta escapar pela, né, pela bruxaria ou enfim, pelo que quer que seja, né, por caminhos que são difíceis para nós que fomos de alguma forma formatados vamos dizer, dentro desse modelo que veio vindo de tecnocracia, tecnopólio, que a gente aceite facilmente, né? Mas vamos lá. Minha intenção não é de forma alguma politizar esse nosso debate, né? Já chega as discussões que eu tenho com a minha irmã aqui sobre esse tipo de assunto, mas justamente eu acho que não pode ser politizada uma discussão. Se ela é científica, ela tem que acontecer no âmbito da ciência, no tempo que a ciência exige para que ela aconteça, mesmo que a gente fique pelo meio do caminho, né? Senão, de novo, ela não é científica, ela é messiânica, ela pode ser o que for. Deus disse que tome Clorox, você vai viver, né? E aí tudo que a gente consegue fazer é usar um pouco vamos dizer, do nosso discernimento ou da falta de discernimento, né, que o tecnopólio colocou na nossa cabeça para dizer, não, isso aí eu não posso fazer porque o risco de dar errado é maior do que de dar certo na atual conjuntura, pelo menos antes de se avançar, né? Vamos lá, eu notei que eu tenho que ir bem mais rápido que isso aqui, porque senão eu tinha combinado com o professor Jurandir, assim, que eu
Eu ia fazer os capítulos 2 e 3 aqui com vocês, e depois 2, 3 e 6, e dele fazer o 7 e 8, e nós ainda estamos no 2, né? Só quero salientar mais uma coisa. Alexandre, tá? Diga, Jandir. Não, tá bem, tá bem. Tá discutindo. Um outro aspecto interessante que o Postman levanta nesse capítulo 2 é aquela questão de que o estribo assumiu as rédeas e levou a sociedade feudal onde ela jamais chegaria de outra forma, né? Vai um pouco da mesma forma que Marx tinha percebido o quanto as tecnologias impõem caminhos à sociedade ou determinam o caminho, né? Essa frase aqui também é muito impactante nesse sentido. Nós já tínhamos falado um pouco disso na semana passada, que a cavalaria, né, as cruzadas e todo o regime feudal que prevaleceu durante toda a Idade Média nos países da Europa, ele se baseou no fato de que um senhor feudal poderoso conseguia contratar, né, cavaleiros para proteger o povoado, enfim, uma determinada região. E esses cavaleiros só conseguiam, de fato, ser proteção efetiva porque eles, montados em cima de um cavalo, com estribo para poder ter poder usar a sua lança, conseguiam batalhar em condições mais favoráveis, digamos assim, né? Se eles estivessem simplesmente em cima de um cavalo sem conseguir ter esse suporte do estribo, no primeiro impacto que eles tivessem contra o oponente, eles caíam do cavalo e aí deixavam de... Então, a cavalaria foi importante porque ela dependia de recursos que não era qualquer um que podia ter, e por isso o campesino lá tinha que aceitar pagar tributos para o senhor feudal, quer dizer, aceitar aquela subjugação para que ele pudesse ter algum nível de proteção, né? E isso tudo, muitos historiadores atribuem, e muitos historiadores da tecnologia atribuem ao estribo, né? Algo tão simplesinho, parece tão inocente, mas que de repente tem uma importância grande na definição de como uma sociedade vai se constituir, né? Ele comenta no capítulo 2 ainda a importância de 3 grandes invenções, né, que acabaram de alguma forma mudando o mindset daquelas sociedades. O relógio mecânico, né, que a gente já tinha discutido lá anteriormente, inventado lá pelos me esqueci, franciscanos, não, franciscanos não, os dominicanos, né? Os dominicanos são acho que enfim, inventados lá pelos frades, acho que eram dominicanos, agora me fugiu. Pensando na forma como eles iam fazer as orações deles em horários bem definidos, 7 vezes por dia, né? E se transformando. Beneditinos, eu até estava pensando, os dominicanos é bem posterior, não, de fato, beneditinos, desculpa. Os dominicanos tá. Obrigado, Médio. Então, o relógio mecânico, a imprensa, né? Então, o relógio mecânico atacou a concepção que existia de tempo, inclusive como sendo algo cíclico, né? A imprensa atacou a tradição oral. E o telescópio, né? Dos Galileu, Kepler, né? E essa turma toda, que atacou aquelas proposições fundamentais da teologia judaico-cristã e fez com que as pessoas, justamente, fez com que as pessoas deixassem de perceber como válidas aquelas ideias em que elas sempre tinham acreditado. Por isso que elas acabaram se abraçando depois com a tecnologia, né? Porque a tecnologia não falha, né? A tecnologia promete e cumpre, né? Para o bem ou para o mal, né? Vou fazer isso, ela vai lá e faz, né? Enquanto, de repente, Deus passou a ser percebido como... Puxa, antes ele olhava para mim, ele estava aqui só olhando o que eu fazia, a Terra era o centro do universo. Agora o telescópio me mostra que a Terra é um planetoide esquecido num solzinho de quinta grandeza, num canto da galáxia. Como é que Deus pode estar olhando para mim? Foi isso que começou a se passar na cabeça desse ser humano que se transformou daquele cara que saiu lá de uma sociedade baseada em ferramentas e se transformou em um de nós aqui, né? Independentemente do grau em que nós vivemos numa tecnocracia, não num tecnopólio, então felizmente
nós ainda conseguimos guardar alguns dos nossos princípios e das nossas tradições anteriores ao tecnopólio, né? Mas muitas delas, sem dúvida nenhuma, de uma forma muito diferente do que faziam nossos antepassados. Eles não tinham por que questionar. Nós todos temos. Tá? Eu não sei se já perguntei para vocês de novo, eu estou com uma sensação de déjà vu hoje nessa aula, mas eu acho que não tem nenhum terraplanista aí entre nós, né? Professor, Ou tem, ó, apareceu, ó. na verdade, fugindo aqui um pouquinho do assunto central, mas eu acredito que seja pertinente, eu estou da tecnologia também. E aí eu estava lendo uma abordagem histórica antropológica da tecnologia e da prática humana. É um artigo excelente de um cara chamado Arnaldo Lima Júnior e da Tânia Maria. Eles são doutores pela Universidade Federal da Bahia. Uhum. E aí eles falam, nesse enfoque antropológico, eles dizem que aqui, especialmente no Brasil, todas as tecnologias com praxe na formação humana não são nossas. Não são nossas porque é o nosso povo que criou aquelas tecnologias. São tecnologias ocidentais. E elas já vieram para cá arrombando as portas de tudo que a gente conhecia. Uhum. As nossas tecnologias são mais rudimentares, digamos assim, porque é índios, né? Mas, Laís, as tecnologias, mesmo se dizer assim, não são tecnologias nossas, mas elas também arrombaram as portas, mesmo de quem as criou, entende? O movimento foi tão rápido, né, nesses últimos 300 anos, que não dá para dizer assim, simplesmente, não, a tecnologia importada, né? É claro que tem casos em que ela chegou de uma forma muito mais avassaladora, mas eu diria não foi necessariamente inclusive no Nordeste brasileiro. Pelo menos a minha visão não foi no Nordeste brasileiro. Tá? Não chegou muito... Alô? Oi, professor, estou ouvindo. Tem alguns aspectos aí. Tem um aspecto interessante, por exemplo, se você pensar em toda a tecnologia agrícola, né, que hoje é usada aqui no Brasil, ela foi criada, muito dela foi criada nos Estados Unidos, no momento em que os Estados Unidos estavam se industrializando. As pessoas estavam indo para a cidade por causa da indústria, que atraía as pessoas para a cidade. Então, eles estavam, as cidades estavam tendo um fluxo grande de pessoas para lá, e o campo ficava desassistido. E daí muita tecnologia de mecanização do campo aconteceu nos Estados Unidos, em virtude justamente de que faltava gente no campo para cuidar da lavoura, digamos assim. E depois que essa tecnologia foi desenvolvida para resolver os problemas deles lá, né, eu já comentei com você, a tecnologia normalmente tem um custo elevado de criação, porque é conhecimento, mas depois o custo de conhecimento, depois que é gerado, replicá-lo tem um custo baixo. Então ficou fácil para eles jogarem isso aí mundo afora. E quando essa tecnologia chegou no Brasil, o que aconteceu? Um fenômeno diferente do que tinha acontecido lá. Né? O trator foi parar na fazenda, mas ele foi parar para substituir o nosso jacatatu lá, né? Que acabou sendo empurrado para a cidade, para a favela na cidade, porque acabou o trabalho dele no campo. Então, de fato, eu estou me contradizendo aqui, mas estou criando um contra-argumento para dizer que, de fato, às vezes tem tecnologia importada que chega de uma forma e pega a gente no contrapasso. Tá? Não era uma tecnologia para resolver um problema que a gente tinha. A questão era só posicionar a tecnologia nesse processo formativo, sabe? E a sociedade em si sofre os reflexos nessa condição, na formação da pessoa e de toda uma sociedade. No caso aqui, mas de novo, Laís, o argumento que eu estou querendo fazer aqui é que quando eu não trabalho desses professores lá desses pesquisadores lá da Federal da Bahia, mas eu diria assim, me parece, sem ler, né, sabe aquele negócio de criticar sem ler, né? Mas sem ler, a minha crítica é a seguinte: me parece que eles estão dizendo assim, a tecnologia atropelou, né, uma cultura que vinha acontecendo. Eu diria, ela atropelou do lado de lá também, entende? De formas diferentes. De lá ela atropelou, ela foi a solução de um problema que nesse caso específico que eu estou falando aqui de tratores e de equipamento agrícola, lá ela tentando resolver um problema local, ainda assim ela atropelou, né? E aqui
ela atropelou gerando um problema local, mais do que criando, do que resolvendo o problema. Mas nos dois casos acabou gerando sociedades muito diferentes daquelas que se tinha antes e muito diferentes daquelas para os quais a cultura estava preparada, aqui ou lá. Então não é que a nossa cultura foi atropelada por uma tecnologia estrangeira. Tecnologias atropelam culturas, ponto. Esse é o meu argumento. Na verdade, professor, o senhor acabou afirmando o artigo, porque eu acredito que a parte que eu li para vocês pareceu que era realmente uma crítica à tecnologia, mas não, ele está falando sobre o processo histórico e antropológico formativo da sociedade, a formação da sociedade através das tecnologias que vieram de lá desde os primórdios da história. Mas eu não sinto que o artigo seja uma super crítica, não. É mais um estudo, uma abordagem histórica mesmo. Outros comentários aí, gente? O que o Martim tinha escrito ali que são modelos muito difíceis de entender, só que o Martim agora ficou fora. Eu estou lendo muito depois do projeto. Sobre a terraplanagem, professor. Ah, tá. Uhum. Tá. Então depois ele vai. Então nós temos um terraplanista entre nós aqui. Ó. Nós temos que fazer um debate, mas esse debate nós temos que fazer fisicamente, olho no olho, assim, todos nós lá, né? Tá, eu confesso que eu nunca levei a sério o suficiente terraplanistas, tá? Então vou agora, Martinho, já que você está se apresentando como um possível terraplanista, aí eu vou levar um pouquinho mais a sério. Então eu já estou dizendo, se gente que pensa tem alguma coisa, eu vou. Mas eu nunca levei muito a sério, porque as poucas vezes em que eu tive algum acesso a esse tipo de ideia, era gente que não tinha a menor noção nem da física de Newton, né? De 400 anos atrás, né? Não, mas não, Martinho, mas não são modelos que se baseiam na física, não, tá? Pelo menos, de novo, a minha ideia não é brigar, não é comprar briga com os terraplanistas, tampouco, tá? Até porque, de novo, me parece que eles indicam isso, que o Postman não viveu o suficiente para ver isso, tá? De novo, seria interessante o que Postman poderia dizer agora a respeito desses movimentos que nós estamos vivendo, movimentos políticos, mas não são, movimentos políticos não acontecem sem um monte de gente que esteja disposta a suportá-los, né? Então são movimentos da nossa cultura, né? O Postman não viveu para ver isso aí. Eu imagino que, e de novo aqui fazendo uma suposição de alguém que não estuda isso, né? Então estou aqui, estou meio na base do papo de boteco aqui, mas eu imagino que uma parte grande do que a gente vê acontecendo na nossa sociedade hoje principalmente em função de nós termos conseguido construir sociedades democráticas que deram voz a muito mais gente. E deram voz a muito mais gente, mas agora pode ser de novo o meu viés aqui de alguém que tem estudo, né? E deram voz a gente que não teve acesso, agora tem acesso às tecnologias, mas está entrando meio atropelado, tá? Cheio dos meus vieses aqui, tá? Mas me parece que todo esse movimento, ou muitos desses movimentos que a gente vê hoje, eles acontecem por um motivo nobre. Nós conseguimos, de alguma forma, dar voz a gente que nunca tinha tido a oportunidade de ter voz. Mas nós demos voz sem ter dado antes, né, conhecimento. Essa de novo, e acho que cada vez que eu falo mais me enrolo aqui, mais eu vou comprar. Eu não quero polemizar, mas eu vou estar polemizando esse negócio. Então, vamos seguir na nossa toada lá, normal. Isso aqui não vai nos levar para um caminho que a gente consiga construir conhecimento, eu acho. Professor, diga. o tecnopólio, daí seria como hoje a gente vê que os médicos estão presos a máquinas para poder dar o seu diagnóstico, como a gente leu lá no... Capítulo 6, Isso. O que acontece na medicina é tecnopólio na veia. E é o tecnopólio na veia já percebido por todos os aspectos. Porque mesmo que o médico quisesse sair vamos dizer, daquela lógica e percebesse que fosse demais uma determinada direção,
o paciente também é do tecnopólio. O paciente vai dizer assim, não, mas como é que você vai falar com isso? Você não vai pedir nenhum exame? Né? O paciente não quer ser... não quer que o médico faça, né, investigue conversando com ele. O paciente acredita... essa é uma das características importantes do tecnopólio, é essa tecnologia, essa característica de, se não puder medir, não existe, né? Então, uma conversa do médico com o paciente, ela é muito intangível, né? É muito tem um grau de subjetividade elevado. O tecnopólio não permite a subjetividade. Ele quer tudo preciso com 5 casas decimais, né? O tecnopólio até permite que a gente esteja precisamente errado, mas não aceita que a gente esteja só vagamente certo, né? E o médico... É aquela questão de tudo tem que provar. Tudo a gente teria que provar, né? Tudo teria que ser provado, tudo tem que ser medido, né? E por uma prova, exatamente, uma prova muito quantitativa. Lembram que acho que na aula anterior a gente discutiu um pouco aquela questão de quando que apareceu a nota para um aluno, né? Foi lá em Cambridge, né? E teve alguém que teve uma ideia lá de fazer isso uma vez, dizer, mas que imbecil, né? A partir do momento que ele fez aquilo, nós não olhamos mais para aluno, nós só olhamos para a nota, né? O professor chega lá no final do semestre, ele avalia, isso aqui está aprovado, isso aqui está reprovado. E você perguntar para ele por que aqueles ali estão aprovados e aquele está reprovado, ele não vai dizer porque esse aqui aprendeu e aquele lá não. Porque esse aqui tirou 6,1 e aquele outro tirou 5,9. Né? Olha o que nós construímos. É uma ideia, uma lógica do tecnopólio. A gente vai ficando tão quantitativo que a justificativa que a gente dá não é mais pelo... Né? A gente nem sequer acompanhou o aprendizado, não fez esforço nenhum para acompanhar o aprendizado. E pior, não conseguiria. Se o professor hoje chegar e disser assim, eu vou aprovar um aluno porque eu acho que ele aprendeu, o coordenador vai chegar, como que você acha? Você não mediu? Você não tem formas de medir isso? De novo, nós estamos mais interessados nas nossas métricas, por mais que todos nós se pararmos mais do que 10 segundos ali, a gente sabe que as métricas são todas falhas, né? Nós estamos mais interessados nas métricas do que uma tentativa de ir, pelo menos, na direção correta. Né? Tá. Algo que apareceu no capítulo 3, deixa eu ver se eu estou... no capítulo 3, ali bom, primeiro, o capítulo 3 ele começa a colocar algumas definições de quando se imagina que a mecanização assumiu o comando. E a hora que a mecanização assumiu o comando, nós definitivamente estávamos dentro da tecnocracia. Nós abandonávamos a sociedade ferramenta e virávamos tecnocracia. Então, o Postman coloca aqui 2 possíveis datas muito próximas ali, até porque essas coisas não acontecem, a partir de amanhã nós estamos, a nossa sociedade é outra, né? Mas ele diz assim, definitivamente lá no século XVIII, teve 2 2 fatores muito importantes que, né, indicaram essa mudança o que contribuíram para essa mudança de mindset, de forma de pensar das pessoas. A máquina a vapor, né, que permitiu que sem esforço humano pudesse produzir muito mais, né? E aí passou, inclusive, a ser possível dizer assim, eu não preciso produzir só o que eu preciso, eu posso produzir mais simplesmente porque dá para produzir mais. Quando você tinha que fazer isso na base do teu músculo, você ficava sempre pensando, por que eu vou fazer mais se isso vai envolver um esforço adicional? Né? A máquina está trabalhando lá, deixa ela continuar trabalhando, faz mais. Notem que a máquina a vapor, ela contribuiu tremendamente para uma mudança na forma da gente pensar. E outra coisa que aconteceu ali alguns anos depois, mas na mesma linha, foi o livro lá do Adam Smith, né, A Riqueza das Nações, que vinha com a discussão lá inclusive da mão invisível, né? E notem, ele fala da mão invisível, ele não menciona em momento algum a mente invisível por trás dessa mão invisível. Qual que é a mente invisível por trás da mão invisível do Adam Smith, né? Ele diz assim, não se preocupe, a economia vai se resolver por conta própria, de certa forma, né? As relações, todo o encaminhamento aí da lógica de produção, ela vai encontrar um equilíbrio por conta própria. Os liberais econômicos até hoje se baseiam, né, nessa ideia fundamental para sempre pedir Estado mínimo
pelo menos até a hora que chega uma pandemia, né? Daí na hora que chega a pandemia, aí já o estado máximo passa a ser importante, né? Estado mínimo, assim, na hora que o governo quer chegar para incomodar, é estado mínimo. A hora que de repente um vírusinho aparece por aí, ele diz, opa, estado máximo, cadê você lá para pagar o meu funcionário? Eu não sei quantos de vocês já estão nessa onda, né? A minha esposa acabou de ter uma reunião ontem lá, sabendo que a partir desse próximo mês aí, é o estado máximo que vai pagar uma parte do salário dela, né? Porque o empresário ele acredita na mão invisível até certo momento. Depois ela tem que estar bem visível lá para tentar indicar, né? Para tentar resolver o problema que ele não conseguiu resolver, né? Um pouco daquela história de, né, privatização dos lucros e socialização do prejuízo, né? Mas enfim. Então, nessa época lá, 1700 e tanto, foi, digamos assim, é um momento em que a gente percebe, né, eventos históricos ali que aconteceram que mudaram significativamente a forma das pessoas pensarem, né? E o outro momento que viria, em que a gente virou um tecnopólio, o Postman coloca ali mais ou menos na virada do século, 1900 e pouquinho, né? Diz assim, a partir dali, de fato, os Estados Unidos começaram a se configurar como um tecnopólio em que nitidamente digamos, a mecanização não só tinha assumido o comando, mas ela tinha sido assumido o comando de uma forma que o ser humano passou a ser vamos dizer, um acessório, né? Aquele ponto em que você olha para a tecnologia e diz assim, ó, a tecnologia consegue trabalhar eficientemente, basta que o ser humano não atrapalhe demais. Então, vamos ver como é que ele consegue fazer com que o ser humano esteja atuando aqui de uma forma que ele não atrapalhe. A tecnologia não erra, né? O computador não falha. O ser humano pode falhar na programação do computador, né? No capítulo 3, ele apresenta lá o termo ludita, né? Alguém encontrou em algum lugar uma explicação do que de onde vem o termo ludita? Teve a curiosidade de procurar em outros lugares para ver se aparece, né? O Postman parece não conhecer uma origem para o termo ludita. Em geral, o que a gente percebe é o que o Postman mostra ali mesmo, né? Tem um cara que parece que tinha um nome parecido lá por naquela segunda década do século XIX, lá 1811, 1812, eventualmente se envolveu lá na rebelião de pessoas que estavam descontentes com a forma como a tecnologia estava se impondo as formas tradicionais de fazer as coisas, né? Mas ninguém sabe se de fato o termo ludita se refere ao nome desse cidadão ou, enfim, de onde surgiu. Mas o fato é que, né, lá no começo do século XIX, então, principalmente na Inglaterra, e principalmente pessoas que tinham percebido uma mudança, uma ruptura muito grande, uma mudança muito grande nos padrões da sociedade em decorrência da introdução de teares mecânicos, né, de formas mais, digamos assim, industriais de fazer as coisas, inclusive envolvendo em muitos casos o uso de mão de obra infantil, quase como um acessório da máquina, né? Essas pessoas se rebelaram e foi uma guerra perdida, né? Eles não, por mais que eles hoje se fala quando a gente chama alguém de ludita, o termo é usado para alguém que se opõe à tecnologia de uma forma assim inocente, romântica, né? Mas tudo que os luditas não foram foi inocentes ou românticos, né? Eles sabiam muito bem o que estava acontecendo com eles, eles percebiam o quanto aquela tecnologia estava afetando a vida deles e eles tentaram de alguma forma impedir que isso acontecesse, né? Estou vendo aqui o que o Klaus tinha, vamos lá, o Klaus tinha colocado ali o Ned Ludd e a Mary escreveu pela InfoEscola, o nome do movimento deriva do nome do suposto trabalhador, Ned Ludd. Tá, não, justamente. Pois é, se vocês olharem lá, eu acho que o Postman já dá um nome um pouquinho diferente, mas é esse cara aí mesmo, né? E de qualquer forma,
não existe certeza se é, né, se foi daí que surgiu, e não nos interessa muito. O que nos interessa mais inclusive, é o termo ludita hoje, né, a forma como ele é usado. De novo, é uma forma que é usada, notem, por agentes do tecnopólio. Né? Nós, quando chamamos alguém de ludita, né, ou seu ludita, né, assim, é quase como um insulto, porque é alguém que está se apresentando contrário a uma tecnologia, né, que os outros, dentro de uma visão do tecnopólio, dizem: essa tecnologia é o caminho que nós temos que seguir. Não tem como ficar de fora. Né? Talvez os luditas de hoje sejam mais inocentes, porque, de fato, dentro de um tecnopólio, é muito mais difícil de ficar de fora. Né? Lembra que os luditas, lá no começo do século XIX, eles não viviam no tecnopólio, eles viviam ainda numa tecnocracia, então ainda era uma disputa que não estava completamente vencida. Eles não tinham como saber que os industriais, né, os capitães de indústria, seriam vencedores de uma forma tão contundente. Né? E eles estavam brigando pelo estilo de vida deles. Então, eles não tinham nada de inocentes. Eles estavam fazendo... Inclusive, eles conseguiam enxergar muito melhor do que muitos dos... Agora, eu teria que encontrar um termo que seria o contrário do ludita, dos deslumbrados com a tecnologia de hoje. Muitas vezes se deslumbram com tecnologias que nitidamente vão tornar a sua vida menos interessante, digamos assim. Né? Alexandre, diga, Jandir. Daria para dizer que os motoristas de táxi contra o pessoal da Uber, quando começou o movimento dos Uber e tal, tiveram uma atitude ludista também? Se a gente usar o termo ludista com a visão atual, sim. E se a gente usar com a visão dos ludistas, também. Porque, notem, o motorista de táxi tinha toda a razão de brigar contra essa tecnologia. Nós, o resto do mundo, né, que se colocou contra o motorista de táxi, olhou para eles e disseram assim: eles estão indo na contramão da história. Não, eles estão lá tentando defender o que para eles parecia ser, né, o seu ganha-pão, a sua forma de atuar, e percebendo nessa nova tecnologia uma forma agressiva, né, tecnologicamente agressiva, de mudar a forma como as coisas são. Né? Inclusive e nós estamos até hoje, sem uma clareza sobre se, no fim das contas, essa nova solução vai ser melhor do que a anterior para aqueles que a abraçaram imediatamente. Né? Os próprios motoristas de Uber, nesse momento, até parecem a Fernanda, que é uma colega de vocês aí da turma do ano passado, uma orientanda minha, ela está trabalhando justamente com o termo uberização, né? E nós estamos tentando usar isso aí de uma forma um pouco diferente do que ela aparece na maior parte dos usos mais da teoria crítica, porque até esse momento, né, por mais que exista muito motivo para a gente pensar, a uberização representa ou pode representar uma precarização